internacional, me senti muito agora. Pergunta ao meu amigo de inglês, não tenho. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Amém. Gente, eu estou muito feliz de estar nessa casa. Eu estou de verdade me sentindo muito em casa. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a nossa irmã Paulinha para mim, porque Paulinha me conhece desde muito, como a pastora também, desde muito pequenininha. E é muito bom quando a gente chega e é tão bem acolhida, tão bem recebida, que os pastores, como a pastora falou, me viu muito pequenininha, então conhecem a minha história, conhecem a minha vida, conhecem a minha geração, os meus pais. Para quem não sabe, eu sou filha da pastora Neuza e pastor Diógenes, lá da Quadrangular de Vila Tiradentes. Então, são muitos e muitos anos, né? Hoje eu faço parte da comunidade evangélica Vivendo em Cristo, uma igreja que fica lá em Vila Nova. Mas até os meus 23 anos, quando eu casei, na verdade casei com 21, até os meus 21, 22 anos, eu nasci e fui criada na Quadrangular. Então a minha vida, a minha raiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu conheci sobre Deus foi na Quadrangular. E a Quadrangular, eu não vivo, né, não é a bandeira, mas é o tempo, é o ensinamento, é o aprendizado que fica. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi nesse lugar, nessa igreja. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar na Quadrangular, eu não tenho nenhuma cerimônia, porque de fato é a minha casa, né? Aqui nesse templo tem muitos anos que eu não venho. Eu acho não, tenho certeza. A última vez que eu vim aqui foi no ano de 2007. A minha irmã, ela era coordenadora dos jovens e teve... Isso aqui não era só aquele tempo pequenininho ali, né? Eu lembro do rosto do seu rosto. E foi o dia que eu vi o meu esposo pela segunda vez. Ele já tinha ido tocar, ele fazia parte de um ministério, de uma banda. E ele tinha ido fazer parte, tocar lá na minha igreja. E a minha irmã, como coordenadora de jovens, chamou eles para ministrar aqui. Lembra? E aí ele veio e eles vieram para cá e foi a segunda vez que eu vi. Meu esposo era o baixista da banda e a partir dali nós tivemos contato e eu sou casada, vai fazer há 14 anos. Então, graças a Deus, porque eu tenho muitas histórias e a Quadrangular faz parte, acho que não faz parte da minha vida, é parte da minha vida. Então, nessa noite eu estou muito grata a Deus por estar aqui, estou muito feliz pelo convite. E abra sua Bíblia no livro de Ageu. O tema é a glória da segunda casa. E Deus ministrou algumas coisas muito específicas no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, no livro de Ageu, capítulo 2. Esse micro-ondas aqui é para sorteio? Se for, coloca o meu nome que eu ganho sorteios das igrejas, tá? Vou me mudar daqui a 8 dias, preciso me mudar na minha casa nova. Prometido será meu. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Perdão, a partir do versículo 1 mesmo. Agora o segundo tempo. No 7º mês, ano 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei a casa de glória, diz o Senhor dos exércitos.
exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer e te engrandecer por tudo que foi feito nesse lugar. Te agradecemos pelos louvores, te agradecemos pelas orações, pelo clamor. Nós temos a certeza, Deus, que o Senhor está aqui porque o Senhor habita em nós. E desde o momento que nós chegamos neste lugar, ó Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós colocamos nessa noite o nosso coração, a nossa mente, nós depositamos no Teu altar. Nós colocamos os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas expectativas em Ti nessa noite. Nós te pedimos a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações e transbordar a nossa alma. Que o Senhor traga paz sobre a nossa vida, que o Senhor traga paz sobre a nossa casa, que o Senhor traga paz sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus, se o diabo tentar lançar alguma coisa para atrapalhar os Teus filhos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, nós anulamos nessa noite em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, os nossos ouvidos inclinados e o nosso coração direcionado para a Tua palavra nessa noite. E repreendemos qualquer palavra contrária sobre este lugar, sobre essas vidas, ó Deus, que aqui estão. Nós clamamos pelo Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode se sentar aplaudindo, glorificando, dando exaltação ao nome dEle, que é maior que todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Quando nós falamos de glória da segunda casa, não sei você, mas pelo menos eu, durante muito tempo, durante muitos anos, durante a minha adolescência talvez, durante ainda a minha fase adulta, talvez até hoje, quando a gente pensa em glória da segunda casa, a gente pensa num tempo de exaltação. A gente pensa num momento que a gente passou por um momento difícil, a gente passou por um momento de dor, e vai chegar um tempo em que os humilhados serão exaltados. Vai chegar um tempo em que a fila vai andar e que o nosso irmão que recebeu a bênção vai chegar à nossa senha. A gente acredita que é um tempo em que aquilo que nós passamos, aquela vergonha que nós passamos, Deus trará exaltação sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E eu não digo exaltação de fazer com que nós venhamos nos engrandecer, não, porque agora Deus fez comigo e agora vou mostrar para todo mundo o que Deus fez comigo. Às vezes é uma exaltação interior, às vezes é uma exaltação para você mesmo, às vezes é uma exaltação que você olha no espelho e fala: meu Deus do céu, olha o quanto eu vivi, o quanto eu caminhei, o quanto eu lutei, e graças a Deus porque eu consegui chegar até aqui. Só que Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração ao ler essa palavra, ao ler esse texto. Quando nós começamos lá a partir do versículo 4, a partir do versículo 3, que diz: ora, vocês que ficaram, que viu a casa como era e como está agora, e como está sendo construído. O primeiro templo fala do templo de Salomão, e agora é o segundo templo sendo construído. E no versículo 4 ele começa a falar: esforçai-vos, olha, trabalhai-vos, eu serei convosco, eu trarei paz sobre essa casa, eu trarei ânimo sobre essa casa. Eu comecei a entender que a glória da segunda casa, ela não acontece de um momento para o outro. A glória da segunda casa, ela não cai de paraquedas sobre mim. A glória da segunda casa, ela não acontece de uma forma mágica. A glória da segunda casa, ela não acontece de uma forma milagrosa, em que eu não preciso fazer nada para que isso aconteça. Eu aprendo com esse texto que a glória da segunda casa vem debaixo de um trabalho. A glória da segunda casa vem debaixo de um esforço. A glória da segunda casa, ela vem debaixo de um encorajamento. Então, se eu construo uma coisa, ou então se eu perco alguma coisa, ou se eu faço alguma coisa que não deu certo, para que a glória da segunda casa aconteça, eu preciso me esforçar e trabalhar. Eu não posso ficar parada esperando que aconteça, que caia coisas do céu, e que agora a glória da segunda casa vai acontecer e vai ser um tempo maravilhoso. Deus pode fazer. Eu não estou dizendo que Deus não pode agir, que milagres não acontecem. Milagres acontecem, mas muitas coisas na nossa vida dependem muito mais de uma atitude nossa. Depende muito mais de um passo nosso.
depende muito mais de um caminhar nosso. Às vezes nós queremos algumas coisas, mas nós não nos esforçamos para obter. Nós queremos algumas coisas, mas nós não caminhamos para buscar. Eu quero algumas coisas para a minha vida e para a minha família, mas eu fico em casa esperando acontecer. Eu quero que meu marido conquiste algumas coisas, que a minha casa conquiste algumas coisas, mas eu fico apenas orando para que isso aconteça. Existem alguns milagres que Deus vai fazer, mas existem alguns outros que nós vamos precisar trabalhar para que a glória da segunda casa chegue. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto é que a glória da segunda casa não está falando de uma coisa estética, não está falando de uma beleza material apenas, não está falando de uma beleza carnal, mas está falando de uma glória que vai morar, que vai invadir o interior dessa casa. A glória que habitará dentro da casa será muito maior do que, da segunda casa, será muito maior do que a glória que habitou na primeira casa. Ainda que talvez esteticamente você olhe e fale, mas não é do jeito que eu queria. Poxa, mas não era assim que eu pensei. Eu imaginei que fosse ficar de uma forma diferente. Eu imaginei que seria de uma forma diferente. Eu imaginei que talvez esse emprego seria diferente. Eu imaginei que esse relacionamento seria diferente. Talvez quem olhe, você mesmo, seu olhar, olhe e fala, caramba, humanamente falando, não foi o que eu esperei. Mas eu te convido nessa noite a tirar um pouco o seu olhar humano e trazer o seu olhar espiritual e entender que o que importa não é o que os homens estão vendo. O que importa não é o que os seus olhos carnais estão vendo, mas o que importa é a glória que o Senhor vai fazer habitar dentro da sua casa. É a glória que o Senhor vai fazer habitar dentro daquele lugar que você convive, dentro dos lugares que você costuma ir, dentro dos lugares que você costuma caminhar. Isso não depende de questões físicas, de questões humanas. Aí sim, é Deus purinho habitando. A glória que será revelada, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, não apenas num conjunto material, mas principalmente naquilo que você vai carregar. Você não pode carregar, dizer que a glória da segunda casa é maior do que a primeira e continuar agindo e fazendo como se fosse você ainda estivesse vivendo aquela primeira casa. Você precisa se desprender, se de verdade você quer viver na glória da segunda casa, se você quer habitar na glória de uma segunda casa, você precisa começar a se comportar como se você já estivesse vivendo. Porque algumas coisas a gente não precisa esperar acontecer para começar a viver. O meu olhar profético e a minha visão em Deus vai me fazer ter comportamentos e viver coisas e fazer coisas que ainda não aconteceram, mas pelos olhos da fé eu já estou crendo que eu já estou vivendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Se eu começo a andar e a modificar a minha vida pelo aquilo que eu estou vendo, deixa de ser fé. Bendito aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado, felizes são, agraciados são aqueles que não viram, mas creram. Porque se eu apenas acredito, conforme eu vou vendo, isso não é fé. A fé é você dar um passo sem enxergar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então a fé precisa ser o meu firme fundamento. A fé precisa ser aquilo que eu vou pisar sem enxergar. Porque o fundamento de uma casa você não enxerga. Aquilo que sustenta uma casa você não enxerga, você não vê. Quem entra na sua casa não vê o fundamento, não vê aquilo que está embaixo, que está sustentando, não vê. Existem paredes que cobrem, existem pinturas que cobrem, mas existe um fundamento segurando a sua casa. E esse fundamento na sua vida precisa ser a fé. As pessoas podem não ver, você talvez pode não ver muita coisa acontecendo, mas você precisa saber que ali existe, que a sua fé existe, que você tem uma fé que é inabalável.
Em 2022 foi o ano dos inabaláveis na Quadrangular. Eu uso a minha pulseira aqui, ó, desde 2022. Nunca mais eu tirei essa pulseira. Pedi uma pulseira para minha mãe, eu falei, me dá essa pulseira, 2022, o ano dos inabaláveis. Aí veio o ano passado, que foi o dos milagres, e ano passado da alegria. Aí eu pedi para minha mãe a blusa, vivendo a alegria do reino, mas os inabaláveis eu não tiro a pulseira. Porque eu entendo que o inabalável não é a Aline, não é a pastora Aline, mas é a minha fé que precisa ser uma fé inabalável. Porque a Aline, humanamente falando, ela vai se abalar. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Não tem como, humanamente falando, eu não me abalar com as dores que eu sofro. Não tem como, e isso é muito importante até, e aí eu falo como futura psicóloga, terminando a faculdade de psicologia, é muito importante você vivenciar os seus processos, você vivenciar as suas dores, você sentir realmente, você dizer aquilo que está passando, aquilo que você está sentindo, você contar com a ajuda de alguém, você sentar com um amigo, você sentar com o seu pastor, com o seu líder e dizer, olha, está muito difícil. Humanamente falando, está muito difícil. Só que nós não vivemos apenas pelo que a nossa carne diz. Ou talvez nós nem devemos viver pelo que a nossa carne diz. Nós devemos viver pela fé. Se não for a fé, nós não vamos conseguir ficar de pé. Se não for a fé nos sustentando, se não for a fé nos direcionando, se não for a fé nos segurando, nós não vamos conseguir. Porque as dores e a caminhada é muito difícil. Não vamos dizer que a vida do cristão é um morango, porque não é. A vida do cristão não é um morango com leite condensado, não é. Não é um mar de rosas, não é. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós somos provados, nós somos muito provados. Às vezes eu falo para Deus, Deus, me dá um diploma. Por favor, já fui provada, aprovada, já fiz a prova, já fiz a... Pelo amor de Deus, me dá um diploma aí que eu já passei nessa prova. Não é fácil ser cristão, mas é recompensador. Porque a Bíblia diz que a glória, as tribulações desse tempo presente não são para ser comparada para a glória que há de nos ser revelada. Nós não estamos aqui vivendo nesse mundo pelas coisas desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um tempo. Nós estamos aqui como estrangeiros. Nós somos do reino. Nós voltaremos para casa. Nós voltaremos para o nosso lar quando o nosso Pai vier nos buscar. Então, se nós vivermos pelas coisas terrenas, nós sempre seremos frustrados. Se nós vivermos apenas desejando as coisas desse mundo, nós seremos muito frustrados. E eu não estou dizendo que você não deva sonhar, que você não deva buscar as suas coisas. Como eu falei, eu estou terminando a minha faculdade esse ano. Eu estou em busca das minhas coisas, das minhas conquistas profissionais, das minhas realizações, dos meus sonhos, de algo melhor para minha família, para minha casa. Mas eu sei que nada disso vale a pena se eu não tiver o Senhor comigo. Nenhuma conquista terrena pode ser maior do que a conquista da minha salvação. Eu não troco nenhum bem material pela minha salvação. Tudo que o Senhor poderia fazer por mim, de mais importante, Ele já fez. O maior presente, tudo que Ele poderia derramar sobre mim, Ele já fez. Nada se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. Nada pode ser maior e melhor do que o sacrifício de Jesus ter entregue e ter te dado a salvação. As coisas terrenas são importantes, mas o melhor e maior é ter o Senhor conosco. É ter o Espírito Santo habitando em nós. É ter a paz que excede todo entendimento, como nós lemos. A paz do Senhor dos Exércitos será derramada sobre a sua casa. A paz do Senhor dos Exércitos será derramada sobre a sua vida. A paz será derramada sobre a sua família. A paz será derramada sobre o seu lar, tudo que leva o seu nome. Uma outra coisa muito importante que eu aprendo nesse texto e que o Senhor me fez refletir é que eles estavam sendo encorajados pela palavra. E às vezes nós buscamos encorajamento por tantas coisas, por tantas pessoas, em tantos lugares, e
nós não lembramos que a palavra de Deus ela é suficiente, ela tem todas as respostas que nós precisamos. Eu posso buscar um encorajamento com uma amiga, eu posso buscar um encorajamento com um familiar, com os meus pais, eu posso, mas nada pode substituir a palavra de Deus. Nenhuma palavra humana pode substituir a palavra que o Senhor derramou sobre a minha vida. E eu não preciso ficar buscando revelações humanas. Eu acredito que o Senhor revela, eu acredito em revelações, no dom de revelação, mas o que eu estou dizendo é que ela não pode substituir a palavra do Senhor. Porque quando eu começo a ler, eu entendo que aqui existem todas as respostas que eu preciso. Aqui tem tudo que eu preciso, Jesus é suficiente. Mas ainda que nós busquemos e que nós temos algumas pessoas na nossa vida, eu quero que você se atente com quem você tem compartilhado as suas dores, com quem você tem compartilhado as suas ruínas. Num processo de construção de segundo templo, num processo de construção em que você está colocando as expectativas e acreditando que verdadeiramente é um tempo de exaltação e que é um tempo de reconhecimento do Senhor para a sua família, quem são as pessoas que você tem convidado para viver essa glória da segunda casa com você? Nem todo mundo que viveu a primeira casa e a primeira glória vai viver a segunda casa com você e a segunda glória e a glória da segunda casa. Nem todo mundo que caminhou com você no passado e que viu e que estava lá vai estar com você nesse momento. Deus ele prepara e ele coloca pessoas muito especiais na nossa caminhada. Existem pessoas que me levantaram durante uma fase da minha vida que foi muito difícil. E eu tenho essas pessoas até hoje. Agora existem pessoas que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência e que hoje não caminham mais comigo. Não é por um motivo de ruptura e que eu não gosto mais da pessoa, que a pessoa não significa mais nada para mim. Acontece que são fases da minha vida em que eu estou vivenciando em Deus e que para cada fase o Senhor tem colocado pessoas diferentes. Pessoas que vão trazer para o meu momento aquilo que talvez eu não consiga enxergar, mas que vai ser direcionado pelo Espírito Santo para me fazer enxergar. É muito importante escolher com quem nós caminhamos. É muito importante escolher com quem nós vamos fazer aliança. É muito bom nos aliançarmos às pessoas. Eu gosto de me aliançar a pessoas. Eu gosto de fazer amizades. Eu sou uma pessoa que trago pessoas muito para perto de mim, que eu gosto de compartilhar, que eu gosto de brincar, de sorrir, de fazer os outros rir, de perturbar as pessoas. Eu sou essa pessoa. Mas eu aprendi a selecionar quem vai estar comigo na intimidade. Eu posso compartilhar, eu posso brincar, eu posso me divertir com várias pessoas, mas eu vou escolher quem vai sentar comigo à mesa. Eu vou escolher quem vai olhar, quem vai ter troca de olhares comigo. Eu vou escolher quem vai compartilhar de sentimentos, com quem vai ter acesso ao meu coração, quem vai ter acesso à minha casa, quem vai ter acesso às minhas coisas. Eu posso e eu devo escolher com muito cuidado quem vai acessar a minha vida nessa nova fase. Assim como você deve ter muito cuidado para quem vai acessar a sua vida numa nova fase da sua vida. Isso não é acepção de pessoas, porque Jesus mandou nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, como eu falei. Estar com pessoas me move, eu amo trabalhar com pessoas. Eu acho que eu não serviria para trabalhar em algo totalmente digital, sabe? Nessas empresas de computador, essas coisas que é 100% online, que não tem nenhum tipo de contato com pessoas, ou que tem contato apenas virtual. Não, eu gosto muito de estar com pessoas, de abraçar, de rir, mas eu entendi que existem limites que nós precisamos colocar para que o Espírito Santo continue trabalhando e atuando nas nossas vidas, para que o Senhor tenha liberdade de fazer na nossa casa, para que algumas coisas não sejam atrapalhadas, algumas obras do Espírito não sejam atrapalhadas. Mas pastora, Deus não é maior do que todas as coisas. Então mesmo se eu falar
Mesmo se eu falar, não vai deixar de acontecer, porque eu creio, né? Tem pessoas que falam, quando Deus estiver fazendo alguma coisa na sua vida, conta só no final, fica em segredo, deixa que quando acontecer você conta. Aí eu já ouvi de pessoas assim, mas Deus é Deus, se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, se Ele não depende de homens para fazer ou não fazer. E aí ouvindo tudo isso, eu entendo que é claro que Deus faz independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa, mas existem algumas guerras que são desnecessárias e que a gente busca com as nossas próprias mãos. Se eu sei que existe uma pessoa que não é favorável ao meu comportamento de cristão, evangélico, ao meu comportamento cristão, a minha vida, a vida que eu levo diante de Deus e algumas coisas, para que eu vou compartilhar com essa pessoa? Amém. Para que eu vou dividir esse sonho com essa pessoa? Para falar, nossa, não, tá doido, não faz isso não, isso aí é caretice, não faz isso não. E aí a pessoa começa a fazer e a perturbar a sua cabeça e jogar um monte de coisa na sua cabeça, e você começa a ficar confusa, e aí você não sabe mais se foi Deus que falou. Você estava pronta para fazer tudo já arrumado, porque Deus falou, te deu um direcionamento, você organizou. Aí vem um missionário do diabo, porque o diabo também tem uns missionários, envia de vez em quando. Aí vem os missionários do diabo, aí vai lá na sua cabeça e fala, porque você deu brecha. Aí você vai lá e fala, não, mas não faça aqui. Aí você pensa, será que aquela voz que eu ouvi foi Deus ou foi da minha cabeça? Você dá brechas para o diabo confundir a sua cabeça. Você dá brechas para que pessoas sejam usadas para confundir a sua cabeça. Então guarde o seu pensamento em Deus, guarde o seu coração em Deus, guarde a sua casa em Deus, não exponha a sua casa, não exponha os seus filhos, não exponha a sua família. Espere um tempo direcionado pelo Senhor, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Existe um versículo de Isaías que diz isso, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Vai chegar um momento que todos verão e todos saberão, mas por enquanto, guarde a sua casa. Proteja a sua casa em oração. Como a pastora falou aqui, comece o jejum e ore mesmo pela sua casa, guerreie pela sua casa. Não abra mão de lutar, porque o diabo ele não está brincando de destruir vidas. Todos os dias, se você ligar a televisão, são tragédias atrás de tragédias. Jovens que perdem a vida, famílias que são destruídas, divórcios acontecendo. O diabo ele não está brincando. E nós também não podemos brincar. Nós precisamos lutar as guerras espirituais com as armas espirituais. As guerras espirituais da sua casa você não vai vencer falando mais alto. As guerras espirituais da sua casa você não vai vencer brigando com seu filho. Você não vai vencer brigando com o marido. Você não vai vencer quebrando as coisas. Não é dessa forma. Você não vai vencer falando mais alto no seu trabalho. Não é dessa forma. As guerras espirituais nós vencemos com as armas espirituais. Então você pega as armas que você tem, você pega a sua Bíblia, você pega a oração, você vai jejuar, você vai louvar dentro da sua casa, você vai colocar os louvores bem alto e você vai começar, ainda que o cenário esteja totalmente desfavorável. Ainda que você olhe e a casa ainda esteja em ruínas, mas você já começa a profetizar a construção de um novo templo e a glória da segunda casa se invadindo esse lugar e sendo maior do que a primeira. Eu não sei qual é a condição da sua casa, não sei qual é a condição do lugar que você precisa de uma restauração, que você precisa de uma exaltação, mas eu tenho a certeza que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Independente da área, independente do que seja, independente de quem seja, independente de qual momento seja, o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Um versículo que toda criança da quadrangular sabe: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem cresceu na quadrangular ou quem
aconteceu, que se converteu na quadrangular, conhece esse versículo, em algum momento já ouviu esse versículo na igreja que eu fui criada, que é a igreja dos meus pais são pastores, tinha esse versículo na parede: Jesus Cristo é o mesmo ontem e será eternamente. Mesmo Deus que fez naquele tempo é o Deus que pode fazer. Mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo que pode fazer na sua casa. Mas em alguns momentos nós vamos precisar trabalhar. A glória da segunda casa vai vir quando nós nos esforçarmos e trabalharmos. A glória da segunda casa não é glamour. A glória da segunda casa não é holofote. A glória da segunda casa não é você estar num pedestal, você estar num lugar mais alto e as luzes brilhando e glitter caindo sobre você e você estando num lugar de destaque. Essa não é a glória que o Senhor tem para você. A glória da segunda casa muitas das vezes vai ser você saindo com o seu marido e entrando na igreja. A glória da segunda casa vai ser a sua família se convertendo ao Senhor. A glória da segunda casa vai ser uma restauração profissional. A glória da segunda casa vai ser uma cura física. A glória da segunda casa vai ser uma cura emocional. Não importa qual seja a área, mas o Senhor, Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. E Ele pode trazer a cura sobre qualquer área da sua vida. Ele pode trazer a glória sobre qualquer área da sua vida. Nessa noite eu quero te encorajar através da palavra. Não sei como anda o teu espírito, eu não sei como anda o teu coração, eu não sei como anda o teu entendimento, as tuas emoções, o teu espírito, o teu corpo, mas eu quero te encorajar através da palavra. Por mim mesma eu não tenho talvez a solução, eu não tenho como mudar a sua situação, mas eu trouxe algo que é o que me move todos os dias, o que tem me movido todos os dias, que é a palavra de Deus. É ela quem tem feito a diferença na minha vida e é ela quem vai fazer a diferença na sua vida. Eu creio que eu viverei a glória da segunda casa. Se você crê, continue orando, não desista de orar. Não desista de se apegar à palavra. Ainda que, como eu falei, humanamente falando, as coisas não estejam tão favoráveis. Ainda que o cenário diante de você não esteja colaborando, mas como cristãos, nós não andamos por vistas. Nós andamos por fé e nós andamos por visão. Visão é muito além daquilo que os olhos carnais podem ver. Visão vai muito mais além do que aquilo que os meus olhos estão conseguindo alcançar, do que a minha mente humana está conseguindo alcançar. Mas em Deus eu posso ir além. Em Deus eu posso ver além. Comece, tire a sua visão espiritual, tire a sua visão carnal das suas ruínas. Tire a sua visão carnal da sua casa, do primeiro templo, e coloque a sua visão espiritual naquilo que está sendo construído na sua casa, naquilo que está sendo construído na sua família, nesse novo tempo e nessa nova glória que o Senhor está derramando sobre a sua vida e sobre a sua família. Quando você recebe essa palavra nessa noite, você pode levantar as suas mãos e aplaudir ao Senhor e glorificar o nome dele por isso. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Como eu falei, eu não sei qual é a área da sua vida. As meninas podem ficar à vontade para louvar aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês. Mas que nessa noite o Senhor possa ter tocado no seu coração. Que o Senhor possa ter tocado no seu interior. E que a partir dessa noite algo diferente comece a acontecer dentro do seu lar. Que você leve isso que você ouviu aqui para dentro da sua casa. Quando você abrir a sua porta, quando você abrir o seu portão, você vai lembrar dessa palavra e diante da sua realidade você vai profetizar a glória da segunda casa sobre aquele lugar. A glória do Senhor encherá a sua casa. A glória do Senhor invadirá a sua casa. E será de uma forma que você não vai conseguir entender como o Senhor fez. Eu creio, pastora, que nós teremos testemunhos. Eu creio que nós ouviremos testemunhos desse dia de que grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa casa.
de que a glória do Senhor será muito maior e que a paz que excede todo entendimento será derramada sobre a sua casa. A paz do Senhor dos exércitos será derramada sobre a sua casa. Quando eu falo de que a paz invadirá, eu não estou dizendo que você não terá mais aflições, mas eu estou dizendo que no meio da guerra você vai ter paz para descansar em Deus. Você vai ter paz para esperar em Deus aquilo que Ele vai fazer, não por homens, mas pelas suas próprias mãos. Comece agora a entregar a sua família, a sua casa nas mãos do Senhor. Enquanto as meninas ministram, eu vou estar orando, e você começa a orar pela sua casa, pelo seu lar, e entregar aquilo que você precisa de uma restauração, que você precisa também trabalhar, que você também precisa de uma atitude, que você precisa mudar o cenário, que talvez você não tenha tido forças ainda, mas o Senhor nessa noite também vai te fortalecer. Nessa noite o Senhor vai derramar uma força que você não vai entender de início, mas depois você vai perceber, lá na frente você vai entender que foi o Senhor que te sustentou. Feche seus olhos em nome de Jesus. E que tudo acabou. Uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos Traga sua memória, a sua casa nesse momento. coisa eu quero lhe falar. Creia nisso. Agora a segunda casa será maior que a da primeira. Creia nisso, acredite nessa palavra. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode Tome posse nessa noite, tome posse. da sua bênção. Aleluia, Jesus. Nós cremos na tua ação do teu Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor está liberando sobre essas famílias, Senhor, agora da segunda casa. Nós cremos, a Deus, que não será uma casa, Senhor, com beleza apenas estética, mas que a tua glória resplandecerá sobre estes lares. Da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Erga sua voz nessa noite e clame pela sua família. Clame pela casa, clame pela restauração que você quer. Clame pela transformação que você quer. Clame pelo renovo que você precisa. Peça que o Senhor te fortaleça nessa noite. Oh, aleluia. Ele não falha. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na tua vida, na tua casa. Deus é Deus, sem você. Ele continua sendo Deus. E o que é você sem Deus? Jesus. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora esse renovo de Receba aí no seu coração esse renovo nessa noite. agora na segunda casa será Receba em nome de Jesus. a vitória está garantida. Nós cremos, Senhor, na vitória da nossa casa. Nós cremos na vitória da nossa família. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje. Tome posse da sua casa, da vitória da sua A casa. segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Aleluia. Aleluia. Jesus, muito obrigada, Senhor, pela atuação do Teu Espírito Santo nesse lugar.
Nós cremos e nós temos a certeza, Senhor, que nada aqui aconteceu fora, Senhor, do direcionamento do Teu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, que desde o momento que nós chegamos aqui, o Senhor já direcionou todas as coisas. E nessa noite eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que tenha enchido e alcançado os corações nessa noite. Que o Senhor venha liberar, Senhor, algo especial, diferente sobre cada lar, sobre cada casa dessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Antes de passar o microfone para a pastora, eu gostaria de saber e perguntar se existe alguém que ainda não conhece ao Senhor, que ainda não se entregou ao Senhor, ou que esteja afastado e que nesse momento deseja voltar aos caminhos do Senhor. A maior glória que você pode ter na sua vida é a presença de Jesus. A maior glória que os homens podem ver na sua vida é o brilho do Espírito Santo. Independente das suas conquistas terrenas, a maior glória existente na nossa vida é nós termos Deus em nós. Então, se existe alguém que ainda não conhece, ou que se afastou por algum momento dos caminhos do Senhor, mas que nesse momento deseja retornar e viver a glória do Senhor sobre a sua vida novamente, quero te convidar aqui na frente, nós vamos orar por você. Se não tiver, eu vou entregar o microfone para a pastora e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Alguém? Não? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Mais uma vez, agradeço pela confiança, pelo convite. E sempre que precisar, estarei disponível para essa casa, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoe. Que honra, né? Que maravilha. Grandioso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Graças a Deus. Eu estava ali assim pedindo ao Senhor tudo confirmação, né? Como eu sempre falo, de tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, o Espírito Santo testifica, a nossa casa é do Senhor. E como a pastora aqui falou, quando você chegar na sua casa nesta noite, você vai falar assim: a glória da segunda casa é aqui. O Senhor Jesus faça tudo novo na sua vida. Os anjos do Senhor te acompanham.